Eu sou o Felipe e a minha franquia de dados acaba sempre no meio do mês. Eu sou o Juliano e acho que amigo é aquele que quando você chega na casa dele, ele oferece a senha do Wi-Fi antes de um copo d'água. Esse é o VEcast episódio 10, onde a gente vai falar sobre o Marco Civil e a última polêmica envolvendo o oferecimento de planos com franquias para internet fixa. Então fica por aí e acompanha a conversa entre eu e o Juliano sobre mais essa treta brasileira. O VEcast é um oferecimento do vidaestudantil.com, o portal do estudante brasileiro. Vamos seguir para a pauta. Manda ver, Juliano. Bom, eu quero começar falando que no dia 7 de abril de 2016, a nossa querida, aclamada e idolatrada internet completou 47 anos. Claro que há 47 anos, nem se imaginava que ela se tornaria um dos grandes possibilitadores desse desenvolvimento científico, tecnológico e cultural que nós temos hoje e responsável por essa imensa revolução na comunicação e liberdade de expressão. Ela surgiu no final da década de 60 e início da década de 70 como uma iniciativa do Departamento de Defesa americano. Isso, naquelas tretas entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Ainda na década de 70, grandes especialistas começam a utilizar o termo internet. Eles dão a primeira descrição para os protocolos TCP. Mas, Juliano, a internet, né, ela surge lá nas tretas da Guerra Fria, como você falou. Mas o objetivo era, mais ou menos, é óbvio que não se projetava como é hoje, mas o objetivo seria a transmissão rápida de comunicação somente? Seria a transmissão de dados, né, de documentos do governo de forma segura e rápida. No caso, eles utilizavam uma forma descentralizada de transmissão. E já na década de 80, após os grandes avanços, surge algumas fundações, elas dão início a um conjunto uma rede de universidades interconectadas com uma conexão com a velocidade de aproximadamente 56 kbps. Aê, todos comemoram. Bom, durante esse período, a internet era de uso bem restrito. Foi no início da década de 90, quando um pesquisador do famoso CERN, ele criou o nosso conhecido protocolo HTTP e a linguagem HTML, que com a proposta da grande teia mundial, né, o World Wide Web, nosso querido www, a internet a internet se abriu para o povo, para as empresas privadas, particulares aí, ou seja, a internet se popularizou. E foi nesse período que a gente começa a experimentar a internet no Brasil também, obviamente, né? Sim. Aqui eu gostaria apenas de dar um retrato um pouco pessoal em relação a essa evolução da internet. Quando eu era adolescente, uns 10, talvez 15 anos atrás, a internet que eu tinha acesso em casa era a internet discada. A internet discada era uma tecnologia que usava um pequeno modem ligado à linha telefônica e era realizada uma ligação entre o seu computador e o seu provedor de internet. E aí, dentro dessa ligação, era estabelecida uma conexão à internet. De tal maneira que a conexão à internet viria a ser cobrada na sua conta de telefone, naturalmente, como se fosse, de fato, uma ligação feita. Nesse tempo, a velocidade mais alta que a gente podia desfrutar era daqueles 56 kbps que o Juliano falou, que as universidades poderiam usar lá na década de 80. Lá na década de 80, que as universidades usaram para fazer aquela rede de comunicação entre elas. A gente tinha também como prática, né, de telefonia o chamado horário do pulso único, que ia de 2 horas da tarde de sábado até 6 horas da manhã de segunda-feira e todas as madrugadas, de meia-noite a 6 horas da manhã, de todos os dias úteis. Era o horário do chamado pulso único. O que isso quer dizer? Queria dizer que cada ligação feita local nesses horários, dentro desse horário, não importava a duração da ligação. Seria cobrado apenas um pulso, que equivalia a alguns centavos, se eu não me engano, na época, por essa ligação apenas.
você só seria cobrado novamente se você desligasse e efetuasse uma nova ligação local. Ou seja, dentro desse horário, a cobrança era por ligação e não pela duração da ligação. Logo, esse era o horário escolhido pela família brasileira para se conectar à internet, porque era o horário que a gente conseguiria a conexão mais barata. A internet discada hoje seria vista como um cruel instrumento de tortura, né? Porque a velocidade de 56 kbps, mas tem que ficar sem dormir para poder utilizar. Não que os adolescentes hoje já não façam isso mesmo com a banda larga, né? Para jogar. Mas enfim, a gente vai chegar nisso mais pro final do cast. De qualquer maneira, você pode imaginar, você aí que tem uma internet de 1, 5, 10 mega, quão sofrível não deveria ser para você ver um filme. Na verdade, quão impossível não deveria ser e era de se ver um filme. A gente, na verdade, precisava deixar o computador ligado direto durante horas para poder baixar um videoclipe. Uma música. Horas para baixar uma música. Eram tempos de trevas que a população do Brasil vivia. Mas eram tempos também que a gente começou a conhecer coisas como o Google, o KD, e sites dos mais horrorosos possíveis, porque a uma velocidade tão baixa, você não poderia emperiquetar muito os sites, porque ninguém iria conseguir acessar os sites e receber a informação que se desejava passar. Então os sites eram horrorosos, normalmente com fundo branco mesmo, 1 ou 2 figuras e olhe lá. E a grande maioria das informações em texto mesmo. A partir da introdução da banda larga, a gente começou a poder conhecer ferramentas como YouTube, atualmente Netflix, e tantos outros serviços que exigem uma conexão mais rápida e, mais do que isso, uma conexão ilimitada. Ilimitada em que sentido? Em que eu não tivesse que escolher um horário da minha semana para eu poder acessar a internet, mas que eu tivesse um plano fixo todo mês que eu pagasse por uma velocidade adequada ao meu consumo, em que eu pudesse usufruir de todos os benefícios da internet no horário que eu quisesse a conexão. Surge então a internet banda larga e todos os serviços, principalmente de vídeos, que foi a grande fronteira da internet. E a partir daí é história. Podia ter falado dos comunicadores instantâneos, né? MSN, ICQ, que naquela época, né, fazia a alegria da galera com aqueles emoticons cheio de coisa que pisca. Tempo do ICQ, que era o ICQ, virou ICQ, que você tinha assim, o ápice da tecnologia era você poder se comunicar com qualquer pessoa. Bastava o número de ICQ dela ou o endereço de e-mail e você conseguiria se comunicar diretamente com ela a qualquer momento do dia, sem gastar para isso uma ligação telefônica. Então você já começa a ver que a internet tem o potencial de substituir o telefone na vida das pessoas. Se você começa então, além disso, a adicionar o celular, o smartphone, você começa então a ver um potencial realmente relevante para a internet como algo, como uma nova tecnologia que fatalmente viria a substituir a comunicação tradicional que a gente estava acostumado como seres humanos. Ou seja, quem hoje em dia liga para outra pessoa por telefone fixo? Quase ninguém. Até esse podcast está sendo gravado por Skype. Ou você acha realmente que eu peguei o telefone e liguei para o Juliano? É verdade, não ia dar certo. Isso é graças à internet. A mesma coisa o telefone. Hoje quem? É muito difícil você ver as pessoas normalmente com o smartphone, elas se comunicam via aplicativos, usando a internet. Dificilmente você vê uma pessoa ligando efetivamente, consumindo o seu plano de telefonia, de voz. Só em casos mais emergentes que você costuma utilizar esse outro serviço. Em casos emergenciais. Você costuma usar? Foi ótimo. Esse serviço? Emergente é o Brasil, né? Mas enfim, o que eu gostaria de passar com esse relato muito breve é que a internet, se não é um direito universal, como realmente não é entendido na nossa legislação como um direito universal, ela veio de fato para mudar a maneira como nós, seres humanos, nos comunicamos. Há 10, 20 anos atrás, ninguém nem imaginava que a vida seria como é hoje. Se você parar para pensar, 20 anos atrás a gente não tinha smartphone. Há 20 anos minha mãe falava que era para levar o casaco.
Hoje, quando eu saio de casa, minha esposa pergunta se eu tô com o celular. Casaco é o de menos. Principalmente no Rio de Janeiro. Hoje em dia, né, a geração que está começando a crescer já habituada com a internet, com as novas tecnologias como smartphones, tablets, computadores, certamente ela não se vê ou não consegue imaginar um mundo sem internet. Assim como a minha geração mesmo, ainda que não tivesse internet, não consegue imaginar um mundo sem energia elétrica. É uma boa comparação, exatamente. Assim como a eletricidade, a máquina a vapor ou até mesmo o fogo, a internet causou grande revolução, né? Não só na comunicação, como foi dito lá em cima, mas nas relações que nós estabelecemos, na forma como nós nos relacionamos com o meio também. Pois é, porque, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista. Hoje, atualmente, faço doutorado em engenharia elétrica. Quando eu estava na graduação, eu tive um professor que ele falava sobre isso, que a humanidade, de maneira geral, ela já estava tão acostumada com a eletricidade e de maneira tão fácil que ela nem para simplesmente para pensar em toda a infraestrutura necessária para que a energia elétrica possa chegar na casa dessas pessoas e no trabalho dessas pessoas. Então você para pensar, poxa, hoje um dos grandes problemas dos smartphones hoje é a bateria. Se alguma empresa aí vier com um smartphone com a bateria que dure um mês, cara, vai chover dinheiro. Ainda com a limitação da bateria durando um dia, basicamente, para os smartphones atuais, em média, você simplesmente não para nem para pensar na facilidade que você tem quando você vai carregar essa bateria. Porque você chega ali com o carregador e bota na tomada, e tem energia lá. Você nem para pensar assim, nossa, agora como seria a nossa vida sem energia elétrica? E para você pensar isso, basta você lembrar da última vez que faltou energia elétrica na sua casa. Como foi assim, onde a gente guarda a vela? E se tivesse criança pequena na sua casa, provavelmente ela ia falar, vela? O que é vela? Porque não faz sentido, sabe? Basta ligar o interruptor. Então é a mesma coisa, para pensar num mundo que você estivesse em casa, fazendo o seu trabalho, vendo seu filme, House of Cards e acabou a internet. Como assim acabou a internet? Não faz sentido, entende? Porque a gente já está completamente acostumado com uma vida conectada. Tanto a sua área de lazer e entretenimento, como por exemplo, uma série do Netflix, como, por exemplo, para fazer pesquisa científica. Não existe, na minha cabeça, um limite de internet no sentido de eu chegar, por exemplo, no meu trabalho e vou pesquisar um artigo. E não deu. Porque não tem internet. Não, vou ter que pedir para eles mandarem por correio. Como atrasaria, entendeu? Então a internet, de fato, ela simplesmente transformou a maneira como a gente se relaciona e a maneira, como, obviamente, como a gente se comunica. Então, dito isso, no Brasil, a gente vem discutindo como a internet deve ser colocada, obviamente desde que ela começou. Recentemente, a gente teve aí a discussão no Congresso Nacional, né, em forma de lei, na população de maneira geral, do chamado Marco Civil. O Marco Civil nada mais é do que uma lei, é a Lei 12.965, se você quiser pesquisar, obviamente, a gente vai deixar o link da lei no roteiro do nosso episódio, e essa lei foi sancionada pela Presidente da República, Dilma Rousseff, no dia 23 de abril de 2014. Qual a ideia do Marco Civil? A ideia seria de fazer uma grande lei que pudesse regular a base do uso da internet, tanto em termos de direitos quanto deveres, de provedores e tal, de forma a ser aquele norte em que cada nova legislação e cada nova regulamentação deveria primeiro se guiar no Marco Civil para então poder legislar sobre esse novo assunto que seria necessário no novo contexto. Uma das grandes polêmicas do Marco Civil e uma das grandes conquistas, na verdade, também, foi a chamada neutralidade de rede. O que é a neutralidade de rede? A neutralidade de rede, ela diz que você não pode tratar de maneira diferente conteúdos na internet. O que eu quero dizer com isso? O seu provedor de internet, por exemplo, ele não pode cobrar mais de você o seu acesso, por exemplo, ao YouTube, do que se você estivesse acessando só a Wikipedia, já que o YouTube consome mais dados ou consome mais banda do que a Wikipedia. A grande sacada na neutralidade de rede foi colocar qualquer conteúdo como sendo igual ou neutro, de tal maneira que você assina ou tem um plano de internet com o seu provedor, e esse plano de internet simplesmente serve para te deixar conectado à grande rede. O que você vai fazer nessa rede
é com você. O que você vai acessar nessa rede é com você. E o seu operador não tem nada a ver com isso, não pode nem impedir você de acessar algum conteúdo que você tenha vontade, nem te cobrar preços diferenciados por cada tipo de conteúdo. Isso já é esquisito hoje. Por quê? Não sei vocês, mas, por exemplo, a minha operadora de internet móvel, ela oferece planos que não consomem os meus dados de franquia se eu estiver usando determinadas redes sociais. Ou seja, se eu estiver usando, por exemplo, Facebook, não vai ser descontado lá da minha franquia contratada da internet por mês. Isso já tem sido considerado, já tem sido discutido como algo que fere a neutralidade de rede do Marco Civil. E, obviamente, que as operadoras não devem ter gostado muito, exatamente devido ao fato de limitar os modelos de negócio possíveis que ela poderia oferecer ao cidadão. Essa foi a grande conquista do Marco Civil, mas mesmo assim, existe na lei, né, ela já prevê a possibilidade de planos com franquia de dados. E mais do que o Marco Civil, existe também uma regulamentação da Anatel, que saiu, pasmem, cerca de um mês antes da lei do Marco Civil, que também já previa planos com franquias de dados e dava, inclusive, já regulamentava o que as operadoras deveriam cumprir para que elas pudessem colocar em prática planos com franquia de dados. E esse prazo que as operadoras deveriam cumprir, enfim, ter a infraestrutura necessária para isso, que basicamente era poder dizer ao consumidor quando ele estivesse já esgotando a sua franquia contratada, a operadora deveria ter algum dispositivo capaz de medir o consumo de dados e poder informar a ele quando ou quão mais dados ainda ele ainda pode usar para o restante do mês no plano dele. Eram basicamente coisas relacionadas a isso. E o prazo que as operadoras tinham era mais ou menos por volta do ano 2016, podendo já ser aplicado ao ano 2017. Então, por isso que agora a gente começou a ter essa polêmica sobre o oferecimento de planos, limitando a quantidade de dados usados pelas pessoas, pelo consumidor. A gente fazendo a pesquisa, né, para essa pauta, a gente observou na internet algumas pessoas falando que essa ideia de planos com franquia de dados seria uma espécie de plano B das operadoras. Ou seja, já que eu não posso limitar um consumo por tipo de conteúdo, eu poderia então aplicar uma franquia para que esse meu usuário usasse a internet por uma quantidade de dados limitada, o que virtualmente é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que agora o consumidor é que vai ter que analisar o que seria mais importante para ele em termos de quantidade de consumo de dados. Então isso tem sido visto como um plano B, uma reação à aprovação do Marco Civil por conta das operadoras de internet fixa do Brasil. O que, na verdade, é basicamente uma mudança no modelo de negócio. Porque eu, por exemplo, tenho aqui a banda larga fixa na minha casa e eu nunca parei para pensar nessa banda larga como sendo algo que eu tivesse uma franquia limitada ou que limitasse o meu consumo no mês. Eu sou um consumidor de Netflix, de YouTube, de vez em quando eu jogo online. E a minha operadora, eu sei que por contrato eu tenho uma determinada franquia, que ela nunca foi colocada em prática, porque pelo meu consumo, meu estilo de consumo em casa, tanto meu quanto da minha esposa, a gente sabe que a gente já teria estourado essa franquia várias vezes, vários meses, e a gente não nota nenhuma redução na velocidade da nossa internet e nenhum corte por conta dessa franquia. Algo interessante que é bom a gente citar também do Marco Civil é que ele só prevê o corte da internet caso de falta de pagamento ou atraso em pagamento. Ou seja, a priori, você cortar a internet da pessoa por conta dela ter atingido um limite na sua franquia, seria algo que o Marco Civil não prevê, ou talvez até proibisse. A questão é que as operadoras estariam dispostas, então, a limitar a velocidade do usuário. Se antes a operadora me vendia velocidade de conexão, agora ela está interessada em me vender velocidade de conexão atrelada à quantidade de dados que eu posso consumir na rede. Então a gente agora está mudando a maneira como as operadoras e, consequentemente, se isso for realmente à frente, como as pessoas, de maneira geral,
encarariam a internet. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho agora. Quais seriam as consequências de planos de franquia de dados para a população como um todo? A gente pode notar que isso ia gerar pessoas mais neuróticas, né? Bom, a gente pode perceber que a limitação, por exemplo, já ia impedir esse meu amigo de me oferecer a senha do Wi-Fi dele, né? Que você ia oferecer por educação, né? No caso, você está recebendo a pessoa, você oferecer por educação a senha, e a pessoa, por educação, não ia aceitar. Como a gente faz com a comida, né? Nossa, que vergonha. Mas não é verdade? Eu conheço vários amigos que são assim. A pessoa oferece comida pra ele, não, obrigado. Às vezes ele até quer, mas ele, por educação, ele, não, obrigado, tô bem, tá. Pô, é algo semelhante a isso. Ia virar isso, né? Mas de maneira geral, Juliano, você consegue imaginar qual seria o impacto para uma pessoa comum, o limite de internet para ela? No dia a dia, nós não paramos para perceber a quantidade de dados que nós utilizamos no próprio celular. Por exemplo, você conecta seu celular no Wi-Fi, ele já começa a atualizar. Se você abre ali o Facebook, por exemplo, na hora que você carrega seu feed de notícias, ele está repleto de vídeos, imagens que vão consumindo dados. Então, só no celular, a quantidade de dados no final do mês seria já grande. Já seria, acho que a franquia... O plano com maior quantidade de dados seria o de 130 gigas. Isso, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente, mas de fato, o plano, no meio dessa confusão toda, né, uma das operadoras chegou a divulgar quais seriam os planos de franquia que ela iria oferecer para a população, e o maior plano deles seria de 130 gigas por mês. Então, só no celular, metade desse plano aí no mês seria consumido. Com certeza, assim rapidamente. Exatamente, assim como tem outros serviços também que, como o Felipe falou, nós já não utilizamos mais o serviço de telefonia, nós usamos outros comunicadores, outros serviços. Exato. Que utilizam a internet e que carregam grande quantidade de dados. Pois é, isso sim, o Juliano agora está falando isso para uma pessoa comum, né? A pessoa que, enfim, usa o seu smartphone e tal, no seu dia a dia de maneira geral, para acessar Facebook, acessar, enfim, o seu feed de notícias. Agora, para pensar também que o impacto, por exemplo, sobre a vida de um estudante. O que nos lembra o moto desse governo, que é a pátria educadora. Então você imagina como seria, ou qual seria o impacto sobre a vida de um estudante. Não estou nem falando sobre um estudante que fizesse um curso à distância, mas um estudante comum, de curso presencial. Assim, eu e o Juliano, provavelmente, se ele acabar de escrever o artigo dele, a gente vai para um congresso. E assim, eu já fui em outros congressos, e é usual você, no congresso, acessar o Wi-Fi do seu hotel para você pesquisar por outros artigos, para você procurar outras formas de melhorar a sua apresentação. Então você está em um lugar que provavelmente você não vai ter internet móvel. Então você vai poder usar a internet Wi-Fi do seu hotel. Agora, se houver uma limitação na franquia de dados, e se a única maneira desse estabelecimento te oferecer internet sem bater nessa franquia ou batendo nessa franquia é comprando mais um pacote de dados, certamente ele iria repassar isso para as pessoas ou nem oferecer mais Wi-Fi. Mesmo no detalhe, que é um congresso, que é algo pontual na vida de um estudante ou um pesquisador, isso já teria um impacto. Não só isso, né? Isso também, principalmente, mas um estudante que, no nosso dia a dia, nós utilizamos a internet constantemente. Seja para você assistir um vídeo, de uma videoaula, ou mesmo quando você compartilha aquela lista de exercícios com seu amigo, com serviços do tipo do Google Drive ou Dropbox, ou até mesmo como, hoje em dia, dificilmente nós nos reunimos num grupo de estudo. Ou até mesmo quando nós utilizamos as próprias redes sociais, Facebook, WhatsApp, para trocar informações sobre certa disciplina, sobre dificuldades, dúvidas, ou mesmo o professor, ou até mesmo plataformas feitas próprias. Como o site da universidade, né, da instituição, Moodle, e sites oferecidos pelo próprio professor. Exatamente. E tal. Então, assim, enfim, ainda que você talvez tivesse a internet da instituição, mas você em casa também poderia ter acesso a esse material, que se você tivesse um limite aí na sua internet, você ia começar a pensar duas vezes
se dava para assistir aquele episódio ali no início do mês, porque a prova pode cair lá no final do mês e você não vai ter como acessar aquele material sem a internet. Exatamente, uma coisa que você falou que é importantíssima, que hoje em dia nós evitamos carregar o próprio notebook. Por quê? Porque nós temos serviços próprios para disponibilizar esses dados na internet, né, na nuvem, né, armazenar esses dados na nuvem e ter acesso a eles, seja pelo seu notebook, seja pelo notebook da universidade ou pelo computador da universidade, seja pelo próprio smartphone. Então, isso seria seria prejudicado. Esses alunos seriam prejudicados. Isso tudo para pessoas que, bem ou mal, tem a sua aulinha lá presencial, ainda teria como dar um jeito, poderia pegar o material lá e tirar cópia e gastar um pouquinho mais tirando cópia lá para poder ter aquele material ao invés de consultar direto ali no tablet e tal. Agora imagina estudantes que façam curso, por exemplo, curso superior, à distância. Como ele poderia se virar com um limite de internet? Ele realmente ia ter que começar a escolher, porque assim, eu acho que o grande problema da internet fixa, né, de você limitar a internet fixa, é porque ela é compartilhada na casa. Então, por exemplo, aqui na minha casa só mora eu e a minha esposa, então, obviamente, o nosso consumo de internet certamente é menor do que de uma família maior. Então você imagina, por exemplo, pais que moram com seus 2 filhos, a avó mora junto também, está começando a aprender como é que mexe no Facebook. E aí você assim, agora o seu pai vai ter que começar a pensar seriamente se ele vai assistir aquele episódio lá da série preferida dele, ou sua mãe vai ter que parar para pensar se realmente vale a pena ela assistir aquele episódio, porque você tem que assistir aquela aula da sua faculdade. Ou você mesmo assistindo as suas aulas da faculdade, pode acabar chegando no limite da internet e você não ter mais como o resto da família poder se virar aí, poder usufruir da internet sem precisar adquirir um novo pacote de dados. O impacto realmente para o consumidor, principalmente para aquele que desenvolve algum trabalho acadêmico, é muito significativo. Além disso, a gente também tem um impacto óbvio nos pequenos negócios. Porque, por exemplo, hoje é comum você cortar o cabelo e almoçar, enfim, qualquer estabelecimento que você tenha que aguardar por um determinado período de tempo, é comum você ver lá a plaquinha dizendo que é uma zona de Wi-Fi, que basta você pegar a senha e tal. Isso pode começar a ser complicado, porque como o dono do estabelecimento vai poder fornecer esse serviço, né, esse adicional no serviço, se ele mesmo já vai sofrer esse limite, né? A gente até entende que a Anatel já chegou até a dizer, e algumas operadoras também, que existiriam planos diferenciados para CNPJ, ou seja, para empresas. Mas a questão é que está tudo nebuloso, né? A gente não sabe também que plano é esse. Seria facilitado, mas quanto facilitado? Então é muito complicado você simplesmente chegar e oferecer para a população algo que obviamente vai limitar e vai restringir o acesso dela à internet com a desculpa de que vai ser melhor, sendo que claramente não é. Então isso obviamente, simplesmente por haver um limite, isso altera radicalmente a relação de produtor e consumidor ou de pequenos negócios, principalmente se a gente começa a falar de empresas que usam a internet como ferramenta básica para o seu negócio. Para pensar, por exemplo, no canal do YouTube que você gosta, que você mais curte. Será que ele vai conseguir adquirir um plano, o produtor desse canal vai conseguir adquirir um plano de banda larga com uma franquia de dados suficiente para ele poder fazer o upload de todo o material dele? Será que você, como consumidor, vai conseguir continuar assistindo e acompanhando o canal dele por completo, numa qualidade boa, no mês inteiro? E a cada mês surgem novos produtores. Isso, inclusive, de certa maneira, fere o próprio Marco Civil, que coloca, por exemplo, que a internet deve ser um lugar em que haja cooperatividade entre as pessoas, que seja um lugar em que novos negócios possam surgir, que as pessoas possam compartilhar informações para que a gente possa ser mais criativo, produzir novas coisas e tal. Isso é complicado se você tem um limite. Você para pensar, o próprio vida estudantil simplesmente estaria ameaçado. E mal começou de verdade, já estaria ameaçado. Porque, por exemplo, a gente está aqui produzindo podcast. Confesso que, se você reparar, o nosso áudio, aí, o nosso arquivinho de áudio, ele é de 20 megas, 20 a 50 megas.
A gente tem feito um VAcache a cada 15 dias, dá mais ou menos 2 VAcaches por mês, cerca de 50 MB. Poxa, não é nada, né, em relação a 130 GB de uma franquia de dados. Ok, concordo, tudo bem. Só que a gente já pensaria 2 vezes, por exemplo, se a gente tivesse o interesse de começar a produzir vídeos. Isso fora o processo de produção, né? Bem lembrado. Porque, por exemplo, o arquivo que você vai baixar aí do VAcache, o arquivinho que você baixou no seu celular, ou você fez um streaming, ele é de 20 MB. Só que o arquivo que a gente exporta aqui e trabalha, eu e o Juliano fazendo a edição, ele passa de gigas. Se eu pegar esse arquivo, por exemplo, e colocar numa conta da Dropbox para que tanto eu quanto ele possa editar, ou ele ter acesso à minha edição e poder saber rapidamente quais foram as modificações que eu fiz, teria gasto uma porcentagem significativa da minha franquia simplesmente por colocar esse áudio sem ser comprimido, ocupando às vezes alguns 700 MB, às vezes 1 GB por episódio, para que ele pudesse conferir o que eu fiz, ou eu pudesse conferir o que ele fez e tal. Então, mesmo no áudio, ele já seria um fator realmente limitador. Isso assim, a gente está falando já de cursos pré-estabelecidos, produtores do YouTube já pré-estabelecidos. Agora imagina como é o caso do vídeo estudantil. Suponha que a gente queira começar um curso online. Como é que eu vou fazer o upload de conteúdo, por exemplo, de um vídeo de 30 minutos todos os dias, para eu poder fazer o curso? Eu vou ter que fazer pingadinho? Uma aula a cada mês para eu não bater no limite da minha franquia? E você, como consumidor, será que você vai ser capaz de conseguir assistir um curso inteiro? Suponha que a gente faça um curso inteiro de matemática para o ensino médio. Como é que você vai conseguir consumir um curso inteiro de matemática? Ou avançar razoavelmente nesse curso? Então começa a ficar algo realmente muito complicado. É difícil para nós hoje, que temos a internet limitada, se encaixar nesse novo cenário caso haja a limitação. Porque nós somos bombardeados por serviços de streaming, né, como já foi dito, Netflix, YouTube, entre outros, e fora a utilização não só nesse sentido de lazer, mas também quando você vai fazer uma pesquisa, com a internet você consegue aprender muitas coisas sem fazer um curso presencial. Agora falando realmente de forma bem específica sobre essa última polêmica que surgiu aí na internet, eu gostaria aqui de comentar rapidamente sobre os planos que foram divulgados de uma das operadoras. Não vou citar o nome da operadora, mas enfim, tem um bonequinho no símbolo dela. Os planos que ela divulgou, eu vou simplesmente ler para que você entenda o absurdo do que foi proposto. Ela propôs o seguinte, por exemplo, para a banda larga popular de 200 kbps de velocidade, o limite seria de 10 GB. Esse mesmo limite é aplicado também à banda larga popular de 1 e 2 MB por segundo. 10 GB por mês. Sabe o que é 10 GB por mês? Só atualizações do seu celular dá isso. Assim, se você tiver um PlayStation 3 e quiser comprar um jogo novo, você bateu no limite e o jogo ainda não baixou. Você não baixou o jogo todo. Para baixar o jogo todo, você leva 4 a 5 meses. Ao invés de, sei lá, uma madrugada com uma internet de 1 MB por segundo. Como eu já baixei um jogo desse tamanho com uma internet de 1 MB por segundo e levei uma noite. Às vezes 2 no máximo. Agora teria que levar meses, porque eu ia bater no limite. Olha a regressão. Então voltamos para a internet de escada. Para planos de 4 MB por segundo, seria de 50 GB. Para planos de 8 e 10 MB, como é a minha conexão é de 10 MB, seria de 100 GB. 100 GB é muito ridículo, é pouquíssimo. Mas enfim, isso é ainda mais absurdo porque para planos de 15 MB seria 120 GB e para planos de 25 MB seria de 130 GB. Note que 25 MB é mais que o dobro do que 10 MB. E a franquia, o limite da franquia para o plano de 25 MB seria de 130 GB. Contra 100 GB de 10, não é nem o dobro. Ou seja, não faz sentido nem em relação à própria velocidade. Dito isso, a gente gostaria de conversar também um pouquinho sobre como alguém pode simplesmente propor para todos os consumidores que a vida deles ficará muito pior, pelo mesmo preço que eles pagam hoje, e não esperar reclamação, né? Então, assim, qual é a justificativa que a gente tem ouvido das operadoras e da própria Anatel, de maneira geral? A justificativa é
a de que, principalmente, poucos usuários são, na verdade, os usuários que mais consomem os dados dessas operadoras. É algo como se fosse assim, existe, por exemplo, um cara lá que é como se ele estivesse usando a internet dele na velocidade total, 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando o usuário comum, em geral, não usa nem 50% do que aquele plano poderia lhe proporcionar. E que isso talvez trouxesse uma disparidade aí dos preços, né? Por que não fazer com que esse cara que usa mais pague mais e o cara que usa menos pague menos? Até parece fazer sentido. A questão é, vivemos nesse país abençoado chamado Brasil, em que as coisas nunca funcionam dessa maneira, né? Na verdade, o cara que consome menos vai pagar mais e o cara que consome muito vai pagar muito mais ainda. Esse é que provavelmente vai acontecer. Mas, enfim, a internet foi comparada, assim como, por exemplo, consumo de gasolina ou de energia elétrica na sua casa. Quanto mais energia elétrica você consome, mais cara vai vir a sua conta de luz. Natural. Quanto mais gasolina você coloca no seu carro, quanto mais você roda com o seu carro e, portanto, gasta mais combustível você precisa colocar nele, você vai consumir mais combustível, vai pagar mais caro da próxima vez que você for abastecer o seu carro. Então a ideia seria, quanto mais bits você usa na internet, mais você paga para usar esses bits. O grande problema dessa argumentação é que, principalmente para empresas grandes, operadoras grandes, como é o caso das 4 grandes operadoras do Brasil, o preço, né, o custo delas, geralmente, é fixo. Por causa do tamanho dela, ela já é obrigada a ter uma infraestrutura grande. E se o usuário consumir 300 GB ou 400 GB, isso não afetaria o lucro da empresa. Ou seja, o próprio raciocínio já é furado por aí. E o que a gente vê simplesmente é isso. As grandes querem oferecer planos de franquia para limitar, e as pequenas, né, as pequenas operadoras continuariam oferecendo planos de franquia ilimitada, que seriam as que de fato teriam um custo maior por conta de ter que investir em uma infraestrutura maior caso os usuários dela viessem a consumir mais internet, de maneira geral. Plano de negócios baseado em velocidade de conexão faz mais sentido do que um plano de negócio baseado em consumo de dados, uma vez que, ao aumentar o consumo de dados, não se aumenta o custo operacional da operadora. Por outro lado, se você quiser aumentar a sua velocidade, isso vai trazer, de fato, um custo maior para a operadora, porque ela vai ter que implementar ou instalar uma infraestrutura que seja capaz de oferecer essa velocidade para você a maior parte do tempo, ou pelo menos o mínimo que a Anatel exige, né, em regulamentação. Dito isso, tem a Anatel no meio dessa brincadeira toda, fazendo um monte de consideração aí. Uma das coisas que o presidente da Anatel disse era que a internet ilimitada, como conhecemos hoje, está com seus dias contados. Como se não houvesse escapatória, como se não houvesse outro jeito. Isso é muito esquisito, né? Dado que é uma agência reguladora que visa os interesses principalmente dos consumidores, né? Da população. E que já vinha regulamentando serviços e modelos de negócios que são baseados na velocidade de conexão. Então para pensar aí comigo. Suponha que eu pague, por exemplo, R$100 por 10 mega. Minha conexão aqui, com a minha operadora. E aí meu vizinho também contrata, meu outro vizinho também. E aí outras pessoas, outros usuários vão contratando o mesmo plano de 10 mega por R$100. Esses R$100, a operadora já fez um cálculo que leva em consideração os custos dela para manter a infraestrutura, os custos para criar nova infraestrutura e o lucro. Então, à medida que vão entrando novos assinantes, também vai entrando novos recursos para essa operadora, para que ela possa investir em nova infraestrutura, para que ela possa garantir os mesmos 10 mega para cada usuário novo da rede. Então esse papinho de que, poxa, iria bater no limite da gente, por isso a gente vai limitar, ele é infundado simplesmente por causa disso, porque, se você está tendo novos usuários, então investe em infraestrutura, para você simplesmente poder garantir a mesma velocidade contratada para todos esses usuários, já que eles estão pagando por essa conexão. Pelo menos esse é o meu raciocínio e por que eu acho que não faz sentido as principais comparações que eu vi sobre essa limitação na franquia de dados das operadoras. Aí vem o presidente da Anatel. A primeira declaração dele é que estaria sendo internet ilimitada.
e estaria com seus dias contados, estaria morta. E como a Anatel seria, né, é uma autarquia, e se você não sabe o que é autarquia, vai lá ouvir o nosso VECast número 9, que a gente falou sobre autarquias e sobre como o governo se organiza também de forma indireta usando autarquias, e aí você vai entender direitinho o que isso significa. Como ela é uma autarquia, ela está ali para regulamentar esse setor de telecomunicações. Então o fato da própria Anatel chegar e falar que a internet limitada está com seus dias contados é esquisito, né? Porque como assim? Sem discutir com a população? Então foi muito esquisito. E aí houve então uma reação, obviamente, da internet contra as alegações da Anatel e contra, obviamente, os planos que viriam a ser oferecidos pelas operadoras. E aí, o que o presidente da Anatel diz? Ele vem falar que aí o problema é que os usuários que jogam, que o usuário que joga, ele consome muita banda. Ele consome muito dado. E aí é muito complicado. Eu só acho esquisito. Para pensar comigo, caro ouvinte, né? E me ajuda aí nesse exercício mental, Juliano. Se você vai fazer um jogo que vai se passar online, o jogo tem que ser igual para todo mundo. O ambiente tem que ser o mesmo para todo mundo. E então, assim, o que é mais vantajoso? Você transmitir todo o gráfico e o ambiente gráfico do seu jogo para os demais participantes da partida, ou simplesmente transferir informações como onde está o seu personagem a cada segundo e basicamente o que ele está fazendo e quais os comandos que estão sendo dados. E fazer com que os outros vetores e as outras variáveis se comportem de acordo. É muito melhor você transmitir só as informações, sem o conteúdo gráfico. Na verdade, o usuário que joga ele teria uma limitação enorme, não por conta do jogo em si, imagino eu. Aqui eu estou falando opinião própria, né? Pura e simplesmente. O grande consumo do jogador seria, na verdade, para baixar o jogo. Que isso sim, de fato, são alguns bons gigas para poder ser instalado na máquina e poder ser jogado. Mas enfim, de qualquer maneira a reação tem sido grande, tem sido forte, e a Anatel chegou a suspender por 90 dias novos planos que previssem franquias, e agora ela finalmente suspendeu por tempo indeterminado até que novas discussões fossem feitas em relação à própria Anatel e com a sociedade civil. Então é importante que a gente simplesmente não deixe esse assunto morrer. Se você acredita que a sua internet não tem que ser limitada, você tem que continuar pressionando a Anatel e você tem que continuar pressionando também o deputado federal que você ajudou a eleger. Se não foi o deputado que você votou, você ajudou a eleger um. E se você também não está entendendo o que eu quero dizer com isso, vai lá ouvir o VECast número 9, que a gente falou sobre como funciona a eleição de deputado federal, para que você possa pegar o telefone desse deputado, o e-mail dele, o e-mail da sua assessoria e perturba ele, para que você não tenha aí a sua internet limitada e, enfim, né, venha a prejudicar aí o seu uso de maneira geral. Enfim, e aí a gente queria conversar um pouquinho sobre o que já existe. Por exemplo, a gente já lida com um limite de franquia nos planos de internet móvel. A minha internet móvel, por exemplo, eu tenho um plano que é um plano bem básico, porque o meu celular é pré-pago e tal, e ele acaba lá pelo dia 15. Daí a minha fala no início do programa, que a minha franquia acaba sempre no meio do mês. E o resto do mês eu fico a ver navios. Só que como eu tenho Wi-Fi em casa, com a minha internet fixa, e tenho Wi-Fi no meu trabalho, eu estou já pensando seriamente em simplesmente interromper o meu plano de dados. Isso aí, pessoalmente falando, até para tentar mostrar para a minha operadora que eu estou extremamente insatisfeito com as opções que eu tenho. Na verdade, porque hoje em dia, quando eu bato no meu limite do meu consumo de dados, a minha internet é cortada. Eu só consigo conexão novamente se eu comprar mais dados. Até pouco tempo atrás, não era assim que funcionava. Até pouco tempo atrás, a minha internet não era cortada, só que a minha conexão era limitada. Então eu tinha uma velocidade de conexão muito menor depois que eu atingisse o meu limite de dados. Mas eu continuaria sendo capaz, por exemplo, de receber e responder e-mails. Hoje em dia isso já não é mais possível. E eu estou pagando a mesma coisa ou mais do que eu pagava quando eu tinha só o limite e só era reduzida a velocidade. Então você já vê que esse argumento de que não, a gente vai limitar e vai botar o plano de franquia, mas vai ser melhor. Vai ser melhor. Você que usa pouco, como é o meu caso, porque o meu plano é de 400 MB, você que usa pouco, você vai ser melhor, a sua internet vai ser melhor. Note para quem passou por essa
transição, né, da própria internet móvel, já foi difícil se adaptar a esse novo modelo, né? Então você tinha conexão, ela não era cortada, ela diminuía e já foi difícil lidar quando ela passou a ser cortada. Então imagina isso em outra escala, né? E basicamente as mesmas operadoras de internet móvel são as operadoras de internet fixa. Exatamente. Então se elas já adotam hoje, atualmente, na prática, algo completamente diferente do discurso delas de vai ser do futuro, sério mesmo que você vai botar as fichas no que elas estão falando, que vai ser bom para você no futuro? O que a gente queria agora compartilhar, até para já começar a andar aí para a finalização do episódio, é o que já acontece em outros países. Por exemplo, existe uma operadora nos Estados Unidos que já começou a implantar limites. Quando ela começou a implantar o limite de franquia de dados, as reclamações no órgão que seria o órgão paralelo à nossa Anatel disparou. Exatamente porque os usuários começaram a consumir todos os dados. Além disso, começou a haver uma mudança de hábitos do usuário. Pessoas que antes consumiam Netflix indiscriminadamente, ou seja, cheguei em casa, cansado do trabalho, vou botar aqui uma sériezinha que eu estou acompanhando, já começou a pensar 2 vezes se vale a pena botar a sériezinha para não bater lá o consumo de dados. E muitos usuários, inclusive, começaram a, além da internet, assinar planos de TV a cabo, já que TV a cabo não consome banda, para poder ter lá a sua televisão com opções variadas além da sua TV aberta. E as operadoras que promovem, né, conexão de internet banda larga são as mesmas que também têm os pacotes junto com TV a cabo. Então você já vai vendo que não necessariamente, sabe, aquele discurso de que é para a internet ser melhor, está cada vez mais difícil de engolir. Está parecendo cada vez mais que é só para você parar de acessar conteúdo online, que não é a operadora que oferece. É mais um jogo, né? Os casos que já existem, como é o caso da internet móvel, não é o que as operadoras dizem que vai acontecer. E o que a gente vê em outros países simplesmente é, de fato, uma mudança nos hábitos do consumidor para pior. No sentido de, cara, sério, não importa se você usa a internet para jogar. Qual o problema? Sabe? A gente até viu na internet, eu achei muito, muito engraçado, as pessoas dizendo que nunca esperaram do presidente da Anatel uma desculpa para cortar a internet delas que elas ouvem da mãe delas, sabe qual é? Tipo, você já tá há muito tempo jogando, meu filho. Para de jogar, vou cortar a sua internet. What? Como assim? Mãe, como é que você entrou na Anatel? Sabe? A diferença é que minha mãe paga por isso, né? Exatamente. Ela pode realmente regular. Exatamente, assim, dessa maneira, né? Então é muito complicado, mas enfim, achei muito interessante. Os memes que surgiram, cara, se você ainda não viu, pesquise pelos memes que surgiram dessa confusão toda. Pelo menos uma boa risada você vai tirar disso tudo, né? Nós podemos perceber, por exemplo, algo que era tradicional, é que a família se reunia toda para assistir uma novela, um filme, em horários específicos, quando ia passar, por exemplo, a novela das 9, ou, por exemplo, Tela Quente, Sessão da Tarde. Então a família se reunia naquele horário específico para assistir esse programa. Mas hoje em dia, como nós temos a possibilidade, a opção de achar esse filme na internet, por exemplo, realmente pela dinâmica do dia a dia, optamos por os nossos próprios horários para realizar essas atividades. Uma vez que ocorrer a limitação da internet, nós teremos que nos adaptar novamente a praticamente a vida antes da internet. Então vai ser uma regressão imensa. Em que você tem uma limitação absurda, né? Exatamente. A limitação de ser simplesmente apenas um canal de entretenimento, ponto. E cara, se você quiser estudar e você tá lá olhando o seu livrinho e você não entendeu mais ou menos o que aquela parte da matéria quer dizer, não vai rolar YouTube para você pesquisar pelo professor dando aula, não. Pois é. Assim como também aquela tua série lá não vai rolar também, não. Então é muito complicado. Então assim, pra gente finalizar, queria comentar apenas do seguinte, afirmar novamente que a gente só vai conseguir continuar com a internet ilimitada do jeito que a gente conhece hoje, que já é um serviço reconhecidamente ruim, que assim, as operadoras de telecomunicação do nosso país são, ano após ano, campeãs de reclamações. Hoje já é ruim e já tem muita reclamação. Então você imagina quando houver o limite. A questão é,
enfim, se a gente cruzar os braços, deixar pra lá e fingir que não viu, o limite, as franquias vão ser colocadas aí, você vai ficar sem opção mesmo, vambora, entendeu? Quer internet é isso que tem, não quer não tem, e um abraço. Cabe muito a nós, consumidores, agora, gritar e reclamar. Então, se você também quiser entrar nessa causa, quiser contribuir por uma internet mais justa, use a hashtag InternetJusta nos seus posts, nos seus comentários nas redes sociais, exibindo a sua opinião, compartilhando esse episódio do VEcast, por exemplo. Embora você esteja, obviamente, ajudando o Vida Estudantil, mas você também está informando as outras pessoas de que, se isso acontecer, vai ser complicado. Você pode participar dessa luta ativamente. Obviamente que essa luta não morre só nas redes sociais, em termos assim, da gente compartilhar só com os nossos amigos. Essa luta continua também com você compartilhando para o político que você ajudou a eleger, compartilhando lá na página da Anatel. Enfim, grita, reclama, mostra que você não está satisfeito com esse novo modelo de negócio que está sendo tentado ser empurrado goela abaixo da gente, e sem que a gente possa comentar, opinar, enfim, mostrar realmente a nossa insatisfação em relação a isso. Curta aí o nosso episódio, compartilhe ele com a hashtag InternetJusta, para que mais pessoas venham a conhecer, entender o problema e pesquisar. Todas as informações, como a gente já costuma fazer em todos os episódios, tudo que a gente usou para poder montar a pesquisa dessa pauta, a gente vai deixar lá como link no roteiro desse programa, que você vai poder acessar em vidaestudantil.com/internetjusta. Vai ser lá que a gente vai deixar o roteiro desse episódio, com esse episódio, e também qualquer mudança que a gente venha a fazer, a gente vai simplesmente atualizar esse post para informar você e tal da Internet Justa. Você também acessa esse episódio, o roteiro desse episódio, em vidaestudantil.com/VE10, número 10. VE10. E depois disso tudo, estamos finalmente encerrando o nosso episódio. Você pode encontrar o vidaestudantil.com nas redes sociais, em vidaestudantil.com/Facebook, vidaestudantil.com/Twitter. Mais uma vez também a gente pede aí para você, caso você tenha visto que a gente compartilhou alguma informação errada, ou você tem alguma opinião em relação a esse assunto, quer explanar aí toda a sua indignação, use e abuse do espaço de comentários lá no post desse episódio. Então, se liga aí em todas as atividades que a gente está compartilhando no vidaestudantil.com. A gente está também com o nosso Instagram novo, que estreamos aí no último episódio, em que a gente pretende publicar as nossas imagens de capa, enfim, todas as atividades que a gente está desenvolvendo aí no Vida Estudantil. Então segue a gente lá também no Instagram, portal Vida Estudantil. Acompanha a gente aí, que daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, a gente volta com mais um episódio do VEcast. Até lá! Valeu, galera. Obrigado e até o próximo episódio.